paz, meus irmãos, sua vitória, que Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Mais uma vez, com grande felicidade, venho estar aqui em mais um vídeo com vocês, com o momento da palavra do Senhor, o momento da leitura do Senhor. E meus amados irmãos, eu me sinto muito feliz, porque a todo momento, quando eu leio a palavra do Senhor, quando eu venho fazer esse vídeo, eu sei que é da vontade de Deus, não é da minha vontade. Sei que esse canal irá crescer, irá para outras pessoas, porque é da parte do Senhor, meus amados irmãos. Por isso que eu já peço para vocês curtirem, compartilharem, e quem não é inscrito, venha se inscrever para que o YouTube venha estar lançando para outras pessoas, e assim as outras pessoas serem alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Meus amados irmãos, hoje nós vamos estar lendo a palavra de Deus lá em Mateus 1, do verso 18 ao verso 25, que fala também sobre o nascimento de Jesus, sendo que, se formos olhar, nós no vídeo passado, eu li também sobre o nascimento, sobre como o anjo veio, apareceu para Maria, falando como é que será gerado o Messias dentro dela, e irá vindo de Deus, da parte de Deus, no Espírito Santo dele. Meus amados irmãos, aqui, para não ficar uma lacuna, nós vamos completar, porque o anjo não só apareceu para Maria, mas também apareceu para o seu futuro esposo José, para que a gente entenda que não foi só aquele ato de Maria, mas também foi um ato de José acreditar naquilo que o anjo tinha falado. Porque acredito que quando Maria ela vai falar com José que ela estava grávida, ele entende que não foi como é que uma pessoa fica grávida assim do nada. Então acredito que ele não acreditou logo de primeira, portanto que o texto ele mesmo vai dizer isso. Nas entrelinhas nós vamos entender. Então no verso 18 começa assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então entendemos que Maria, ela de fato ficou grávida do Espírito Santo de Deus, sendo que ela, como eu tinha falado no vídeo anterior, ela não tinha conhecido o seu futuro esposo. Ela não conhecia de se relacionar com ele sexualmente para que ela tivesse grávida. E acredito que quando nesse momento ela começa a entender o propósito de Deus na vida dela, ela vai diretamente falar com o seu marido. Ela entendeu que é uma felicidade dela, porém tem que passar também por ele, porque como é que eles vão ser vistos pela sociedade se naquela época eles nem se deitavam? Então ali era um momento de tensão mesmo. Acredito que na cabeça dela passou mil coisas, que quando chegasse a José, aos ouvidos de José, que ela estava grávida, e não era uma gravidez comum, mas era uma gravidez do Espírito Santo de Deus, uma gravidez divina, acredito que ela pensou muitas vezes em como falar com ele e como é que ele iria reagir. Mas no fundo ela também tinha o pensamento de que ele iria aceitar. Então acredito que as emoções no pensamento dela, no coração dela, foi tanta que ela não aguentou e foi logo falar com ele. Porém, quando nós lemos um pouco mais na frente, no verso 19, que diz assim: mas José, seu esposo, sendo que quando fala esposo aqui, eles já eram comprometidos. Quando a pessoa naquela época era comprometida, eles entendiam que já podiam se falar como marido e mulher, como esposo e esposa, tá bom? Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha como é que foi essa questão. Tanta coisa se passou na cabeça dela de como falar com o marido dela, com o futuro esposo, melhor dizendo, e como é que ele iria reagir. E aqui nós entendemos que ele, ao ouvir aquilo, ele não acreditou, porque ninguém fica grávida
nenhuma mulher fica grávida de uma hora para outra e ainda mais sem conhecer ninguém. Então ali ele entendeu que ela perdeu como é que eu posso dizer, aquela pureza dela para um outro homem, mas sendo que ela já era despojada dele. O despojo ali era noivado, era a noiva dele. Então ele entendeu, calma aí, ela no meio do nosso noivado, ela fez algo assim, mas ele, por ser justo, falando aqui no texto, por ele ser justo, não querendo infamar ela para o povo, ele queria deixar ela em secreto. E nessa que ele começou a planejar como deixá-la em secreto, que nós vamos estar dando continuidade aqui ao texto, diz assim, no verso 20: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, receba Maria, tua mulher, porque o que foi nela gerado é do Espírito Santo. Então o anjo aqui, meus amados irmãos, ele já confirma para José: José, calma, eu entendo quais são os seus pensamentos, eu entendo o seu sentimento, porque aos olhos daquele povo, até mesmo aos seus olhos, ela se tornou impura, porque ela, dentro de um relacionamento já noiva contigo, ela ficou grávida. Mas calma, não temas. Por quê? Ela não ficou grávida de ninguém, se relacionando com ninguém, se deitando com ninguém, mas sim ela foi gerado dentro dela sobre o Espírito Santo do Senhor. E quando o anjo começa a declarar isso, eu acredito que mesmo em sonhos o José ele ficou. Então, de fato, ele ficou bem mais calmo, ele entendeu que aquele propósito dela estar grávida era um sinal de que era algo divino, de que não era algo carnal. Então, acredito que passou-se tanta coisa na cabeça dele, mas pelas simples palavras do anjo, ele entendeu que, de fato, aquilo que aconteceu com ela, que estava acontecendo com ela, não era algo normal, mas era algo divino. E foi para um bem, tanto da sua nação, tanto para o bem de sua família. Porque logo a se passar esse sonho, quando fala aqui no verso 21, que diz assim: ela dará à luz um filho, eles porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, o anjo já declara aqui, ela dará à luz um homem, a qual se chamará Jesus, e ele vai ser o grande salvador do seu povo. Então imagina, tudo ele já estava planejando já em deixar ela voltar talvez para a sua antiga cidade ou a sua parentela. E o anjo ele vem em sonhos e declara isso, e declara algo muito mais forte do que ele imaginava. Ele vai falar: essa criança que está nascendo não é qualquer criança, não é qualquer gestação que ele está vindo. Era uma gestação a qual é divina, e sobre o Espírito Santo que envolveu ela e assim fez gerar o Filho de Deus dentro dela, ele vai salvar todo o seu povo. Ele vai salvar não do poder romano, mas sim do poder do pecado que habitou na humanidade, naquele povo. Então ele entendeu que naquela visão o anjo estava explicando para ele: calma, é o Salvador de toda a tua nação. Então você não se preocupe, tenha ela como mulher, receba ela, porque é da vontade de Deus dela estar assim. E uma coisa muito interessante, ele fala que José era filho de Davi. Olha como é que as coisas são lá no verso 20. Uma coisa muito importante, se lembra que a linhagem de Jesus, ele veio da descendência de Davi, que é algo muito interessante, que até mesmo do verso 1 ao verso 17, em Mateus mesmo, fala sobre a genealogia de Jesus, mas isso vou deixar para o final.
da história de Jesus, porque a genealogia, a gente vai ser um pouco mais complexo passar isso para vocês, mas no final de toda a leitura da vida de Jesus eu vou estar passando isso para vocês. Mas o importante aqui é que José, ele entendeu que a gravidez de Maria não era uma gravidez comum. Não era uma gravidez a qual ele deveria se sentir ofendido, mas deveria se sentir maravilhado, porque ele foi abençoado por Deus, porque ele está despojado de uma mulher, a qual foi escolhida por Deus em estar trazendo o Filho do Senhor. Então imagine o pensamento dele na hora, a felicidade talvez que ele ficou. Pelo momento ele ficou triste e desorientado, porque ele achou que a gravidez de sua futura esposa fosse em uma relação extraconjugal, digamos assim. E depois ele passou a entender que foi um grande milagre que o Senhor tinha feito na vida dela e também na vida dele. E nós vamos ler no verso seguinte, no verso 22, que diz assim: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Meus amados irmãos, se lembra de Isaías 7, verso 14, que diz exatamente todas essas palavras? Bota lá em Isaías 7, verso 14, que diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Meus amados irmãos, olha como é que a palavra de Deus ela começa a dar ligação. Porque o que ele já tinha prometido há tempos atrás já está se cumprindo. Que por mais que eu já falei que por mais que demorasse o Cristo vir, o Messias vir, ele falou que vai vir, ele vai cumprir. Não importa o período que seja, mas vai ser o período certo para que as coisas do Senhor venham a acontecer. De uma forma que todo o povo venha entender que o Pai ele está fazendo, Deus ele está fazendo aquilo que ele tinha prometido há tempos passados. Isso é muito, muito importante nós sabermos que Deus ele vai fazer. E todos os sinais que ele falou que vai acontecer, ele vai botar em prática na sua vida. Pode ser daqui a algum tempo, pode ser daqui a amanhã. Deus ele sabe de todas as coisas, mas o importante é que ele está cumprindo com a palavra dele. Então espero que vocês tenham isso em mente. E vamos ver aqui no outro verso, 24, que diz assim: Despertando José do sono, fez como lhes ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Olha como é que ele entendeu o que o anjo tinha falado. Primeiro, algo muito importante a se dizer. José ele não duvidou. Algo muito importante, porque se ele duvidasse, como nos vídeos passados Zacarias duvidou, algo poderia acontecer também com ele. Talvez ficar mudo também, talvez a gente não sabe, mas poderia acontecer? Claro que sim. Mas aqui ele imediatamente, acredito que pelo toque do Espírito Santo também de Deus, sobre os sonhos, ele, quando acordou, ele entendeu. Não, é sim de fato o anjo do Senhor que veio falar comigo. E eu não tenho dúvidas que essa criança vai ser mais que abençoada nas nossas vidas. Então ele imediatamente, ele tem Maria como sua mulher, recebe ela. E ali, ao se passar o tempo, eu acredito que eles já planejaram todo o casamento. E assim houve a cerimônia, houve-se tudo. Claro que com um tempo muito inapropriado, digamos assim, para se casar.
Eu acho que todo aquele povo queria entender o porquê de tanta pressa, e ele sendo esperto ao ponto de que uma gravidez ela começa a gerar barriga, e a barriga vai crescendo, crescendo, e o povo vai entendendo, se eles não casar, opa, aconteceu um ato ali, a qual foi fora do casamento, então é uma criança mal vista pela sociedade seria. E ele, tendo essa visão, tendo essa esperteza, imediatamente ele casou com ela, assim eu entendo. Então ele não queria perder tempo, tanto para não infamar a sua futura esposa, e tanto para que não passasse como fosse uma gestação, um filho vindo do pecado, porque se você não casasse, tivesse relacionamento, um relacionamento sexual fora do casamento, era uma gestação imprópria para os judeus, até mesmo hoje. Se você for casar, se você não for casado, mas gerar uma criança, é uma criança que foi gerada do pecado, mas eu não quero entrar nesse mérito, mas não é que seja uma criança amaldiçoada, jamais vai ser amaldiçoada, sempre vai ser uma criança abençoada, mas para o povo ali essa visão seria horrível. Então José pensou tudo nisso, após ter despertado do sono. E para finalizar, no verso 25 diz assim: contudo, não a conheceu quanto ela não dera à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Olha como José, ele é inteligente a ponto de entender que eu não posso tocar nela enquanto ele não nascer, porque ele é puro. Ele foi gerado pelo ato puro, e ele vai ser concebido pelo ato puro. Então José, ele tinha esse entendimento, esse pensamento de que guardar aquela gravidez, guardar até mesmo o tempo propício para que ele viesse a conhecer a sua amada esposa. Então, meus amados irmãos, algo muito importante a entender nesse capítulo é que você tem que entender, meu amado irmão, que tudo é no tempo do Senhor. Você homem, você mulher, esposa, esposo, talvez Deus falou primeiro contigo, e quando você contou para o seu amado ou para a sua amada, talvez ela não acreditou, ele não acreditou, e ficou chateado com você devido ao que Deus tinha falado contigo, ele já entendendo que é algo de errado, ele não tendo a visão, ela não tendo a visão de que é algo do Senhor. Não se preocupe com isso, pois se Deus falou contigo, certamente Ele vai entrar em contato com o seu esposo, com a sua esposa, para que ele entenda que tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, ou na vida de vocês, é algo que tudo é para o bem de vocês, e que não é para o mal. Não pense que o que está acontecendo com você, Deus ele não vai falar com o seu esposo, com a sua esposa, ou até mesmo com os seus filhos. Deus ele vai falar, vai declarar no momento certo. Então tudo crê. Se Deus falou contigo, crê. E também crê quando você for falar com a pessoa amada. E assim a pessoa amada, ela também, por mais que ela não vá acreditar ali na hora, mas ela vai entender que Deus ele vai fazer aquilo porque é um plano dele. E Deus ele vai falar com a pessoa amada. Então, meus amados irmãos, tenha fé. Por mais que doa ali no início falar com a pessoa amada, com a sua pessoa amada, mas entenda que Deus também vai falar com ele ou com ela. Tá bom, meus amados irmãos? Fiquem na paz. Só vitória.